Isso, pra gente deixar nesse clima, que quinta-feira é dia de TBT e excepcionalmente nesta quinta-feira a gente está exibindo o quadro Você Sabia? Que dessa vez homenageia um cantor que é uma unanimidade, até para as gerações que não estavam vivas quando ele estava fazendo sucesso, que é o meu caso, por exemplo, e muitas outras que estão nos assistindo, inclusive Elvis Presley, o rei do rock. Então a gente fez uma investigação completa daquele jeito que a gente gosta no Você Sabia? E você vai acompanhar a partir de agora, juntinho comigo. No dia 16 de agosto de 1977, Elvis Presley foi encontrado sem vida no banheiro da sua suíte após um colapso cardíaco. O rei do rock saía de cena apenas aos 42 anos. Mesmo muito jovem, ele deixou um grande legado. E a gente fez uma investigação completa e vai trazer várias curiosidades para você aqui na tela do Ver Mais. Elvis Aaron Presley nasceu no dia 8 de janeiro de 1935 no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. Ele tinha um gêmeo univitelino, Jesse Garon, que nasceu morto. Antes da fama, Elvis trabalhou como motorista de caminhão e também como lanterninha de cinema. Nessa época, ele tentou entrar em uma banda profissional liderada por Ed Bond, mas foi rejeitado e passou a acreditar que nunca seria cantor. Elvis era loiro, acredite se quiser, mas o músico começou a pintar o cabelo de castanho escuro apenas aos 17 anos. Não é à toa que o Elvis Presley é chamado de rei do rock, porque ele foi o primeiro a unir a música branca com a música negra e criou assim o rock and roll. Apesar de toda essa genialidade, em todas as 600 canções que ele gravou, nenhuma delas foi escrita pelo astro. Isso mesmo, é bem surpreendente, né? E outro detalhe que a gente pode falar nesse sentido aqui é que ele nunca aprendeu a ler partituras, algo até bastante comum para os cantores. O rei do rock mostrou gosto duvidoso com o seu figurino e na sua fase final ficou marcado pelo uso dos macacões brancos. Trajes foram criados pelo próprio Elvis e inspirado nos kimonos de karatê. O cantor era faixa preta na modalidade esportiva. No começo, as peças de roupa pesavam cerca de 10 a 15 quilos, mas quando os designs passaram a ser mais elaborados, as roupas chegavam a pesar 35 quilos. Uma coisa que muita gente não sabe é que quando Elvis estava no auge da carreira, ele foi convocado pelo exército americano e ele serviu cerca de 2 anos na Alemanha. Lá na Alemanha, ele conheceu a Priscila, que viria a ser a sua esposa e também a mãe da sua única filha. Então esse período aí que ele ficou no exército foi de bastante preocupação para a gravadora que cuidava da carreira do cantor. E logo quando tudo acabou, ali mesmo no trem voltando para os Estados Unidos, ele gravou uma canção. A gente aproveita até que eu tô falando aqui de canção, porque uma das músicas do Elvis foi composta por um brasileiro, Almost in Love. Lips were made for kisses so tender, I'm almost in love tonight. Conhecemos o Elvis como o rei do rock and roll, mas ele também atuou em 31 filmes e supostamente quase participou de Nasce uma Estrela ao lado de Barbra Streisand. Graceland, a mansão de Elvis, foi uma das primeiras grandes aquisições do cantor após a fama. Ele comprou a casa por $100 mil em 1957, quando tinha 22 anos. Presley morou em Graceland até a sua morte. Lisa Marie, a filha única do Elvis, herdou o local e a mansão foi aberta ao público em 1982. Hoje em dia, o local está listado como a segunda casa mais visitada nos Estados Unidos, perdendo apenas para a Casa Branca. O túmulo de Elvis foi movido para lá depois que tentaram roubar o corpo do cantor.
apenas 2 dias após ter sido enterrado ao lado do túmulo da sua mãe. I'm almost in love tonight. Como o Elvis teve um sucesso mundial, a gente imagina que ele fez shows em todos os continentes, só que na prática isso não aconteceu. Ele apenas se apresentou na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos e alguns poucos shows no Canadá. O motivo para isso, segundo muitos apontam, é que era por causa do empresário dele, o Tom Parker. Essa história até foi retratada no filme sobre o Elvis ali de 2022. É que o Tom Parker ele veio da Europa e ele teria cometido alguns crimes por lá. O medo é que ele saísse dos Estados Unidos e fosse preso fora do país. Alguns vão achar que eu sou o vilão dessa história. Você nasce com um destino? Ou ele apenas vem bater na sua porta? Ele é um jovem cantor de Memphis, Tennessee. Vamos recebê-lo com calorosas boas-vindas do Hayride, o senhor Elvis Presley. Corta esse cabelo, menina! Naquele momento, vi aquele rapaz magrinho se transformar num super-herói. Há anos as pessoas insistem que o Elvis ainda está vivo e dizem que o cantor fingiu a própria morte por várias razões. Em 1989, um grupo de fãs formou um grupo para investigar possíveis aparições do astro. Em 1988, a escritora Gail Brewer Giorgio examinou milhares de documentos do FBI e concluiu que o Elvis poderia ter forjado a sua própria morte e entrado no programa de proteção de testemunhas para escapar da máfia. Esses são apenas boatos e, infelizmente para a história, o astro morreu. Apesar disso, as músicas são eternas e podemos ouvir a qualquer momento, como vamos fazer agora mesmo. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again. Essa reportagem tem aquele gostinho de nostalgia, né, gente? Essa música, inclusive, imagino que esteja no ar agora, Suspicious Mind, música do Elvis. Eu, no caso aqui, escolhi minha música favorita do Elvis. Ouço bastante, até enquanto eu estava produzindo essa reportagem, estava ali escrevendo, eu fiquei viciado e escrevi a reportagem ouvindo o próprio Elvis, porque daí você entra realmente no clima. O filme também, que é muito interessante, não sei quem já teve a oportunidade de assistir, o filme sobre a história do Elvis, é muito legal. Ele conta uma outra perspectiva ali, porque eu cito rapidamente na reportagem que sobre a polêmica envolvendo o Tom Parker, que era o mentor do Elvis, enfim, empresário. Porque o Elvis nunca fez nenhum show fora da América do Norte, que é muito estranho, porque você imagina um cantor que fez sucesso ali nas décadas de 50, 60 e que é eterno até hoje, mas que nunca fez nenhum show internacional, né? Nunca fez um show na Europa ou aqui no Brasil, enfim, mas ele deixou esse legado. Então no filme acaba focando bastante nessa história do empresário dele. Vale a pedida para quem quer saber um pouco mais.